Se eles dizem pra não falar gay, eu digo, fale gay de qualquer jeito. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre essa lei lá na Flórida de Don't Say Gay, né? De não diga gay. Já tem um tempinho que eu tinha dito que eu iria fazer esse vídeo e agora chegou o momento, né? Inclusive, acho que alguns vídeos eu falei que a lei era da Califórnia, né? Mas enfim, é Flórida, tá? Falei errado, estado da Flórida. Mas antes da gente continuar, eu vou ter que falar pra vocês sobre a Laverne, né? Ela tá com um problema no pescoço, né? Eu já comentei sobre isso em alguns vídeos. Esse problema tinha melhorado um pouco, mas ele deu uma pioradinha. Então eu levei ela no veterinário. Aí agora a gente tá aplicando um spray no pescoço dela e ela tá tendo que ficar com o cone da vergonha pra não acontecer dela lamber o pescoço dela. Ou a Pandora lamber o pescoço dela, né? Não tirar o remédio. Então ela tá tendo que ficar com esse cone. Aí, o que que acontece é que ela tá bem mais carente do que ela já costuma ser, e a Laverne já é bem carente. Ela tá ainda mais carente, e então ela vai ficar aqui do meu lado durante o vídeo, e às vezes ela vai fazer alguns barulhos por causa do cone. Eu já peço desculpas de antemão, mas não tinha como eu gravar de outra forma, né? Não tinha jeito, ela iria aparecer mesmo, ela iria fazer barulho mesmo, porque ela tá nesse momento aqui dela. Então, enfim, já peço desculpas de antemão, mas imagino que vocês vão entender bem a situação. Tadinha. Mas, passando pela Laverne, vamos agora para o assunto em si do vídeo, que é essa questão da lei lá na Califórnia de Don't Say Gay. Gente, eu tô que falo Califórnia, é Flórida. Já tinha um tempinho que essa lei tava para ser aprovada, né? Ela não surgiu agora em 2022, já tinha um tempinho, mas ela ganhou os holofotes agora em 2022 porque a votação dela aconteceu agora e ela foi aprovada. Eu já fiz um vídeo prévio sobre isso quando saiu aquela notícia de que a Disney estava financiando todos os políticos republicanos que estavam apoiando essa lei. Se você não assistiu ainda esse vídeo, você pode vê-lo clicando no card aqui em cima. É um vídeo muito bom, então eu super recomendo. Vai lá ver. Vai ser um ótimo complemento pra esse daqui. Laverne, fica quietinha, vai, quietinha. A gente, ela tá assim o tempo inteiro agora. O tempo inteiro. Bom, essa lei basicamente proíbe que os professores falem sobre questões LGBTQIA+, dentro das escolas. Então, qualquer menção à existência de pessoas gays, lésbicas, bissexuais ou transexuais tá vetada. Porque o que a lei diz é que tá proibido existirem debates sobre orientações sexuais ou identidades de gênero. Então, essa lei ela visa justamente proibir, cercear o debate dentro de escolas, né? A lei proíbe isso dentro de escolas. E eu tenho que dizer para vocês que isso não é exclusividade do estado da Flórida. A gente tem outros lugares aí nos Estados Unidos que estão com projetos de lei bem semelhantes a esse da Flórida aí para serem votados. Inclusive, as pessoas costumam falar dos Estados Unidos como sendo esse local de muita liberdade para todo mundo, mas não é bem assim. Inclusive, aqui tá um mapa dos Estados Unidos de 2019, então, né, pode estar desatualizado, mas de 2019, onde mostra alguns lugares onde não existem leis totais de amparos a pessoas LGBT, aonde cada uma dessas cores aqui simboliza um nível aí de um nível de desamparo da população LGBTQIA+. Tem alguns estados que eles têm legislação que protegem totalmente pessoas LGBTQIA+, né, que são esses em cinza, e tem outros estados dos Estados Unidos que eles, por exemplo, protegem só, por exemplo, de ter apenas leis de combate à homofobia, mas não à transfobia, né? Ter lugares que permitem que mulheres trans e homens trans mudem o sexo nos documentos apenas na carteira de motorista, mas não nos demais documentos. Tem alguns lugares que proíbem totalmente que pessoas LGBTQIA+, tenham qualquer amparo legal se elas sofrerem algum tipo de discriminação. Tem muitos desses estados que, inclusive, permitem que pessoas demitam funcionários por serem LGBTQIA+. Então, os Estados Unidos não é esse polo todo de desenvolvimento nas questões LGBTQIA+, como muitas pessoas tentam fazer parecer.
na verdade, é um local que tem algumas coisas muito arcaicas no que diz respeito a direitos LGBTQIA+, direitos da população LGBTQIA+. E essa lei, tendo sido aprovada no estado da Flórida, só deixa esse mapa ainda pior, só deixa toda essa situação ainda mais bizarra e só deixa os Estados Unidos ali tendo caído mais ainda nos rankings de países que são mais seguros, que são mais a favor da população LGBTQIAP+. E quando o governador da Flórida assinou essa lei, né, quando ele ali aprovou a lei, né, que tinha entrado já em votação e tinha passado, ele disse que essa lei iria permitir que os pais tivessem mais autonomia sobre aquilo que estava sendo ensinado para os seus filhos, para que os seus filhos tivessem uma educação sem nenhum tipo de doutrinação sexual, algo que não faz o menor sentido, mas foi ali o embasamento que ele usou, né? Ou melhor, foi o tipo de ataque à comunidade LGBTQIAP+, que ele fez quando ele assinou esse decreto. Inclusive, essa lei, ela permite, inclusive, que os pais processem escolas aí, se elas falarem sobre questões LGBTQIAP+. Então, né, até processar escolas os pais estão podendo. E é por isso que houve toda aquela polêmica em cima da Disney quando alguns funcionários da Disney exporam que a Disney estava financiando esses políticos, né? E agora a gente consegue não defender a Disney, mas entender um pouquinho do porquê ela estava fazendo isso. Porque depois que a Disney ela se mostrou contrária a essa lei, né? Depois que o CEO da Disney foi lá e falou algumas coisas sobre apoiar, sim, pessoas LGBTQIA+, depois que a Disney foi se mostrando contrária a esse tipo de legislação, a gente viu também os políticos republicanos do estado da Flórida que são a favor desse tipo de legislação, né, que votaram a favor desse tipo de legislação, começarem a ameaçar a Disney e todo o seu império. Porque a Disney, ela tem ali, né, em Orlando, todo aquele seu parque, né, gigantesco, ela é o maior parque da Disney que existe no mundo, e a Disney, naquele parque, ela opera quase como se fosse um estado específico dos Estados Unidos, como se fosse um estado diferente, o estado Disney dos Estados Unidos. Porque lá dentro a Disney ela pode arrecadar impostos das pessoas, tem serviço de coleta de lixo, tem alguns serviços assim que são mais básicos para as pessoas, e a Disney ela gere aquele parque dela como se fosse realmente um outro estado, o estado Disney. E a Disney ela pode fazer isso, ela não está infringindo nenhuma lei, porque quando a Disney inaugurou aquele parque, foi concedido a ela, pelo governo dos Estados Unidos na época, esse direito dela, da Disney poder agir ali como se fosse um estado independente dentro dos Estados Unidos. Mas agora que a Disney foi contra esses republicanos, foi contra esses políticos conservadores, eles estão ameaçando de retirar esse status da Disney e começarem a eles mesmos, ao estado ali da Flórida, poder ditar o que pode e o que não pode acontecer dentro daquele parque. Então, assim, a Disney ela perderia, por exemplo, a sua arrecadação de impostos das coisas que acontecem dentro do parque dela. Então, é uma ameaça bem contundente à Disney, uma ameaça que eu acredito que não vai se concretizar, né? É a ameaça de que eles vão fazer isso ser aprovado e que a partir do ano que vem, não lembro o mês específico, mas a partir do ano que vem, acho que julho até, a Disney não iria poder mais arrecadar impostos ali dentro e perderia o seu status de quase que um estado independente. Só que eu não acho que isso vai ser aprovado, eu não acho que isso vai acontecer, até porque se o estado da Flórida realmente fizer isso com a Disney, eles também vão ter que arcar com as dívidas da Disney, né? Todas as dívidas que a Disney tem naquele parque vão passar para o estado. E são dívidas bem altas, né? Não quer dizer que a Disney esteja mal, né? Porque toda empresa grande tem dívidas, isso é comum. Mas as dívidas iriam passar para o estado. Não sei se isso seria bom para o governo da Flórida, não sei se isso seria bem visto pelos apoiadores ali dos republicanos, porque esse imposto, né? Ou melhor, essa dívida iria acabar sendo cobrada
dos cidadãos, né, dos cidadãos ali da Flórida. Então, eu acho que isso não vai se concretizar, mas está rolando essa ameaça. O governador da Flórida disse que a Disney é uma empresa militante, então por isso que eles iriam impor isso à Disney, né? Iriam começar a cercear esse império da Disney ali dentro da Flórida, né? E tudo mais. Então, ele fez essa ameaça justamente porque a Disney parou de patrocinar esses políticos e teve ali falas contra esse projeto, né? Então, a gente tá vendo aí o porquê que a Disney antes estava apoiando, porque a Disney estava ali com medo de acabar perdendo os seus poderes políticos dentro da Flórida, caso não apoiasse esses políticos. O que não defende a Disney, tá? Não tô defendendo a Disney porque isso é uma coisa absurda de qualquer jeito, né? Não era pra Disney colocar o bem-estar de crianças e adolescentes LGBTQIAP+, atrás dos seus interesses políticos, dos seus interesses econômicos. Mas, né, é o que essas empresas costumam fazer, nada novo sob o sol. Mas, quando a gente fala dessa legislação, tem alguns pontos que precisam ser destacados aqui. Um deles é o fato de nem todos os republicanos, mesmo os republicanos conservadores, serem a favor desse tipo de legislação, porque alguns desses republicanos acham, inclusive, que esse tipo de lei, esse tipo de embate com as pessoas LGBTQIAP+, só traz resultado positivo para os republicanos a curto prazo, mas a longo prazo não, porque, segundo vários republicanos, a maioria dos cidadãos norte-americanos, a maioria dos cidadãos estadunidenses, não querem que pessoas LGBTQIAP+, sejam perseguidas, não querem uma perseguição contra gays, lésbicas, bissexuais e nem contra pessoas transexuais. Então, tem aí essa questão que está gerando uma controvérsia dentro dos próprios republicanos. E uma outra coisa também a ser destacada é que lembra quando eu falei sobre qual é o que está sendo especificado na lei? Porque a lei ela não diz especificamente que não se pode ter discussões sobre gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros. Não, a lei ela proíbe qualquer tipo de conversa, qualquer tipo de debate que seja sobre orientações sexuais e sobre identidades de gênero. E aqui entra o furo nessa lei. Porque muitas pessoas que fazem parte do movimento contra essa lei, que é o movimento chamado Say Gay Anyway, já que a lei ela foi apelidada de Don't Say Gay, né? Não diga gay, então o movimento contrário é esse Say Gay Anyway, que é algo em tradução livre como diga gay de qualquer jeito, algo mais ou menos assim. Tanto que é por isso que eu tive aquela frasezinha ali no início do vídeo. Mas enfim, muitas pessoas que são desse movimento, inclusive muitos professores da Flórida, na verdade, acho que são os professores que iniciaram essas falas específicas que eu vou citar aqui, estão dizendo que tudo bem, que então para seguir essa legislação, eles não vão falar nem sobre heterossexualidade. Então eles vão banir, vão parar de falar sobre qualquer tipo de relação entre pessoas de gêneros opostos ali dentro da escola também. Ou seja, né, sobre casais duáricos. Eles vão parar de falar sobre literaturas clássicas, onde tem um homem e uma mulher sendo um casal, de literatura no geral, na verdade, onde tem um homem e uma mulher sendo um casal. Vão parar de falar de qualquer tipo de obra ou qualquer tipo de menção a relações entre casais duáricos, entre casais formados por homens e mulheres, e também estão dizendo que vão parar de falar sobre qualquer coisa que fosse ali uma ideologia de gênero, qualquer coisa que fosse uma identificação de gênero, já que a proibição da lei era sobre ideologia de gênero, a proibição da lei era sobre qualquer coisa que fosse de identidade de gênero, qualquer discussão de identidade de gênero. Então, muitos professores e diretores de escola estão falando que, para seguir a lei, eles vão banir banheiros separados por meninos e meninas, vão banir separações de gênero, né? Vão banir identificações de gênero também. Então, por exemplo, escolas que têm ali separação de uniforme, né, de meninos e meninas, iriam, né, se forem seguir isso ao pé da letra e se realmente concretizarem isso que estão dizendo, mas enfim, estão dizendo que vão banir uniformes com esse tipo de distinção e vai meio que tratar os alunos ali como se todos eles fossem pessoas sem gênero.
né? Ou seja, pessoas que estariam dentro da não binariedade de gênero, já que eles não poderiam estar fazendo nenhum tipo de ideologia de gênero. E foi nisso, né, quando começou a ter essa movimentação, quando muitos professores começaram a falar que iriam fazer isso, e muitas pessoas do movimento Say Gay Anyway também começaram a endossar esse tipo de discurso, a gente viu muitas pessoas que antes apoiavam esse tipo de legislação lá na Flórida começarem a voltar atrás, porque começaram a pensar, epa, eu posso me ferrar nisso também. Porque isso é o que muitas pessoas heterossexuais cisgênero não percebem, que tudo o que elas vivem, tudo o que elas fazem, tá dentro de uma coisa que poderia ser classificado como uma ideologia de gênero, já que as coisas são separadas entre coisas de meninos e de meninas, já que tem distinção de roupas, já que tem distinção de banheiros e tudo mais. Então, quando você quer abolir ideologia de gênero, quando você quer abolir identidades de gênero, você abole tudo. Você abole também as identidades cisgênero, você abole também as discussões de heterossexualidade cisgênero. Você faz isso também. Eu já fiz até um vídeo aqui no canal falando sobre questão de ideologia de gênero. Se não assistiu ainda, você pode vê-lo clicando no card aqui em cima. Mas essa lei Don't Say Gay, ela foi aprovada já, né? E ela vai começar a valer a partir de julho desse ano, né? Então, daqui a pouco aí, as escolas da Flórida serão proibidas de falar sobre pessoas LGBTQIAP+. Eu acho que em julho a gente vai ver uma movimentação bem grande dentro das escolas contrárias a essa legislação. Então, provavelmente a gente vai ver algumas manifestações dentro de escolas lá nos Estados Unidos. Provavelmente a gente vai ver muitos professores também se manifestando. E a gente vai ver ainda mais artistas se manifestando e empresas também. Porque depois que rolou toda essa coisa com a Disney começou a falar, a ter falas contrárias a essa lei. A gente viu outras empresas também, como a Warner, a Apple, enfim, também se posicionando contrárias a esse tipo de legislação, contrárias a essa lei do Don't Say Gay. Mas, ao mesmo tempo que a gente vê, e isso também é preocupante, que tenha outros projetos semelhantes em outros estados, lá nos Estados Unidos. Inclusive, eu não duvido que daqui a algum tempo a gente veja uma outra lei sendo aprovada em um outro estado nos Estados Unidos, e uma lei que esteja mais específica ali, falando que são só pessoas LGBTQIAP+, são só discussões sobre questões LGBTQIAP+, que estão banidas, já que lá na Flórida eles não foram espertos o suficiente e acabaram banindo qualquer tipo de discussão de gênero e de sexualidade de um modo geral, né? Então, pode ser que outros estados tomem isso daí como escola, mas pode ser também que a gente veja os outros estados recuando nesse tipo de coisa, se a gente vê uma movimentação contrária muito grande no estado da Flórida, se a gente vê o movimento Say Gay Anyway crescendo muito na Flórida. E tá crescendo bastante, a gente tá vendo a classe artística em peso apoiando Say Gay Anyway, então vamos ter aí que esperar para ver o que vai acontecer nessa história toda. Mas tem alguns pontos que são importantes a gente lembrar quando a gente fala dessa história. A primeira delas é que a gente não pode confiar nessas empresas gigantescas, por mais que a gente goste muito do conteúdo que elas produzem, por mais que a gente goste muito das coisas que elas acabam tendo ali como produto, né, que a gente goste muito dos produtos que são fornecidos por essas empresas. A gente não pode confiar muito porque sempre o lucro delas vai estar à frente das identidades, vai estar sempre à frente das pessoas, vai estar sempre à frente ali do seu público, né? Então a gente precisa ter isso daí como base. Obviamente que existem empresas que fazem uma movimentação realmente contrária a essa, né? Eu não estou dizendo que toda empresa faz isso, que toda empresa age como a Disney agiu, mas o que eu estou dizendo é que a gente não pode esperar que essas empresas sejam nossas amigas. Elas são empresas que estão vendendo um produto sob a ótica capitalista. Então a gente tem que ter isso em mente. As empresas não são nossas amigas. Por mais que elas possam ser grandes aliadas aí em alguns momentos, a gente não pode tratar elas como entidades que vão nos proteger sempre, porque não é bem assim que as coisas vão acontecer com a maioria dessas empresas. Uma outra coisa também, né, o segundo ponto que a gente tem que ter aqui em mente é do perigo que todo esse conservadorismo tem apresentado, né? Porque a gente está vendo o conservadorismo crescendo no mundo inteiro
Isso não é um fenômeno só aqui no Brasil com o bolsonarismo, mas também é um fenômeno que acontece lá nos Estados Unidos, né? Que ficou mais forte ainda com o Donald Trump, né? Esse trumpismo lá nos Estados Unidos, como a gente vê também em outros lugares acontecendo, como uma onda conservadora grande lá na França, né? Que tudo bem, o Macron ganhou, né? O Macron que nem é legal, mas enfim, ele era melhor. Mas a gente viu que a Merkel também teve bastante votos, né? A gente viu que teve muita abstenção também lá na França de pessoas que não foram votar. Então, por mais que tenha sido uma derrota para Marine Le Pen, ainda assim não foi uma coisa assim não foi uma derrota tão contundente. Então, é um perigo ali que a gente está observando no mundo inteiro. A gente vê isso acontecendo também em alguns países lá da Europa, alguns outros países da Europa além da França, né? A gente vê essa movimentação realmente no mundo inteiro e elas apresentam um perigo muito grande pra gente. A gente vê algumas pessoas LGBTQIAP+, apoiando esses conservadores, né? Mas o que essas pessoas precisam entender, pessoas LGBTQIAP+, que apoiam discursos conservadores, que apoiam políticos conservadores, é que as pessoas estão indo contra si mesmas. Porque no momento que esses políticos alcançam um poder o suficiente para causar um estrago na vida de pessoas LGBTQIAP+, eles causam, como a gente está vendo acontecendo na Flórida nesse exato momento. E a terceira coisa também que a gente tem que observar, né, o terceiro ponto, é quem já vai sofrer nessa história toda. A gente está falando de um grupo vulnerável dentro do período escolar ainda, que é o período em que geralmente esses adolescentes ficam ainda mais vulneráveis, ficam ainda mais cheios de inseguranças e sofrem mais pressões do seu meio social ali, sofrem mais bullying e tudo mais. Então a gente está falando de pessoas que já estão bastante vulneráveis por serem pessoas que estão ali dentro do período escolar e ainda estamos falando de pessoas que estão mais vulneráveis ainda por pertencerem a uma minoria social. E a gente tem agora uma lei lá nos Estados Unidos, mais especificamente no estado da Flórida, que pune pessoas LGBTQIAP+, que pune crianças LGBTQIAP+. Porque a principal derrota, né, as pessoas que vão mais sofrer com isso, não são os professores que estão impedidos de falar sobre questões LGBTQIAP+, dentro da escola, e sim as crianças LGBTQIAP+, que vão estar mais passíveis ainda de sofrer esse bullying e que vão perder o pouco de apoio que elas estavam começando a ter naquele ambiente escolar. O pouco de apoio que elas tinham em algumas matérias específicas, que elas tinham com alguns professores que falavam algumas coisas contra LGBTfobia dentro da sala de aula, elas vão perder isso. Então é realmente algo muito sério, é algo que tem sim que ser uma preocupação de todo mundo, não só das crianças ali do estado da Flórida, até porque isso representa um movimento que está acontecendo mundialmente, né? Então a gente precisa ter essa preocupação. E por isso que é importante, e aqui vem o quarto ponto dessa história, é muito importante que você que esteja me assistindo vote em pessoas que te representam, em pessoas que sejam a favor de direitos humanos, que sejam a favor das causas LGBTQIAP+. Porque só assim a gente consegue impedir que coisas como essa que aconteceu no estado da Flórida aconteçam aqui no Brasil. Porque a gente já viu governadores tendo tentativas de também proibir que o debate aconteça dentro de escolas. A gente já viu governadores tendo tentativas de barrar leis de amparo a pessoas LGBTQIAP+, e tudo mais. E a gente está aqui nesse ano de 2022, onde a gente tá entrando em um período eleitoral aqui no Brasil. Esse ano a gente vai ter eleições acontecendo aqui, aonde a gente tem, de um lado, um democrata, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, alguém que teve um governo que foi ok, teve alguns problemas ali, mas que no todo foi um governo que melhorou muito a vida do brasileiro e que é sim um aliado das causas LGBTQIAP+. Vale lembrar que, inclusive, né, alguns dos direitos mais importantes que pessoas trans têm no Brasil foram conquistados sob o governo do Lula, né, como o direito a fazer uma cirurgia de redesignação sexual pelo SUS. Então a gente tem desse lado aqui o Lula, que é essa pessoa que não vai barrar nenhuma lei de amparo a pessoas LGBTQIAP+, que tem aí tudo para melhorar a vida do brasileiro, e do outro lado a gente tem Bolsonaro, que é todo esse retrocesso que a gente está vendo, que é a cara desses políticos conservadores, desses políticos
nojentos, asquerosos desses políticos que aprovaram essa lei Don't Say Gay nos Estados Unidos. A gente tem Bolsonaro, que é esse ser execrável, que além, né, de ser um perigo para as pessoas LGBTQIAP+, também é um cara que teve um governo horrível, que foi responsável pela morte de inúmeras pessoas e que está sendo responsável pela fome que está assolando o nosso Brasil. Então, de um lado, a gente tem um político, né, que é o Lula, que tirou o Brasil do mapa da fome. Do outro lado, a gente tem o Bolsonaro, que fez o Brasil voltar para o mapa da fome. A gente tem, de um lado, um político, né, que é o Lula, que deu ali mais visibilidade para pessoas LGBTQIAP+, que aprovou lei que ajudava pessoas LGBTQIAP+, e que nos seus discursos fala a favor de nós. E do outro lado, a gente tem o Bolsonaro, que é esse político que tanto fala mal da gente, que tanto fala coisas horríveis a nosso respeito e que tanto quer tirar os nossos direitos. Gente, por favor, não é uma escolha difícil, não é uma escolha extremamente fácil. Então, vote nessas eleições de 2022, vote direito, vote em quem vai lutar pelas nossas causas, quem vai lutar pelas causas LGBTQIAP+, ou que no mínimo não vai atrapalhar as nossas causas. E isso se estende para os outros poderes também. A gente não vai ter apenas eleições presidenciais, mas a gente também vai ter eleições de governadores e eleições para o Congresso, né? A gente vai ter eleições ali para deputados e senadores, e é super importante que você vote apenas em políticos que estejam comprometidos com o debate democrático e que estejam comprometidos com o amparo a pessoas LGBTQIAP+, que estejam comprometidos com o combate à fome, que estejam comprometidos com inclusão de qualquer tipo de minoria que a gente tem nesse país, né? É importante que a gente tenha isso em mente, porque a gente precisa que o nosso Congresso também seja um Congresso progressista. Não adianta nada a gente ter um presidente progressista como Lula e ter ali um Congresso todo conservador que vai ali barrar todas as coisas progressistas que o Lula fizer, das quais o Congresso tenha alguma chance de barrar. Vale lembrar aí que no segundo mandato da Dilma, por exemplo, a gente elegeu aí a Dilma, mas teve um Congresso que foi totalmente absurdo, que inclusive culminou no impeachment dela, né? Então é importante a gente se ater para isso, tá? É importante a gente votar direito para presidente, também é importante que a gente vote direito para governadores, para senadores, para deputados e por aí vai, porque a gente precisa sempre pensar muito bem, pesquisar muito bem e votar em políticos que realmente vão levar o Brasil para frente e não políticos que vão levar a gente para o retrocesso, para o atraso, como é o caso do Bolsonaro e toda a sua corja, né? Nossa, esse vídeo acabou tomando um rumo que eu nem imaginei que iria tomar quando eu iniciar essa gravação. Mas foi um rumo que nem foi um rumo, assim, inesperado pra vocês, porque eu já falei esse tipo de coisa várias vezes aqui no canal. Mas, enfim, esse foi o vídeo de hoje. Conversem aí sobre o que vocês quiserem, tanto a respeito desse tema, quanto outras coisas que vocês quiserem conversar aí também, então comentem aí. Não se esqueçam também de deixar aquele like, porque isso ajuda muito a disseminar o conteúdo do Transmissão por aí, e também torne-se membro caso você tenha a possibilidade. Inclusive, né, no vídeo anterior acabou que eu não passei o nome dos membros aqui, foi um erro muito grave meu. Me desculpem a todas as pessoas que são membros daqui do Transmissão, eu só reparei nisso depois que eu já tinha subido o vídeo, que eu fui me lembrar que eu esqueci de inserir o nome de vocês, mas aqui estão os nomes de vocês. Eu agradeço muito por vocês estarem apoiando a transmissão. E se você que está aí assistindo não for membro ainda e puder, torne-se membro, porque realmente ajuda muito que o canal se mantenha. Não se esqueça também de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais!